continuidade à nossa série de José do Egito. No episódio anterior, na quarta-feira, nós encerramos ali com José recebendo uma notícia na prisão, a qual o faraó estava chamando, porque ele havia tido um sonho ruim. E nós, quando falamos de José, lembramos daquele camarada sonhador que sempre estava sonhando, tinha essa habilidade em entender e interpretar os sonhos. E agora então José, talvez este seja o meu momento, o rei quer falar comigo. Ele ainda não sabia o que havia acontecido, mas quando ele está diante do rei, o faraó, o rei daquela região de todo o Egito, diz: olha, eu tive um sonho ruim. Na verdade foram 2 sonhos ruins. Ele diz: o meu primeiro sonho, eu sonhei que 7 vacas gordas apareciam, e daqui a pouco apareciam 7 vacas magras, e elas devoravam as 7 gordas, e aquilo foi assustador. Mas logo eu peguei no sono novamente, e durante o meu sono veio outro sonho, e outro sonho ruim. Nesse sonho 7 espigas gordas, bonitas apareciam. Até aí tudo bem, mas logo em seguida 7 espigas magras, mirradas, feias aparecem e devoram as 7 espigas boas e bonitas. E todos os sábios, ninguém pôde interpretar os sonhos, mas eu ouvi dizer de você, eu ouvi falar sobre você, que você tem a habilidade, o dom, o talento, a sabedoria para interpretar os sonhos. Talvez aqui José se lembrou daquele copeiro, ao qual ele tinha pedido: olha, fale de mim para o faraó. Talvez José pensou: agora é o meu momento, agora é a minha vez, agora eu vou conseguir satisfazer o faraó, eu vou conseguir sair daquela masmorra, vou vir para o palácio, vou viver ao lado dele, vou ter uma alimentação melhor, vou viver num ambiente melhor. Mas a resposta de José para o faraó diz: isso não está em mim. Eu não sou essa pessoa capaz de interpretar, de dar o significado dos sonhos. Se te disseram isso de mim, se equivocaram, erraram, não sou eu. Mas Deus lhe dará a resposta que você precisa. Deus lhe dará a interpretação do sonho que o faraó tanto tem. Interessante que José ele começa então, em nome de Deus, a apresentar. E olha, o seu sonho, embora foram 2, na verdade ele é um. O seu sonho se resume em: a terra do Egito, o governo do faraó, terá 7 anos de fartura, de bonança, de muitos alimentos, tudo à vontade, com sobra. Mas logo em seguida virão 7 anos de miséria, de fome, e muita fome. A miséria será tanta que os 7 anos de fartura, de bonança, não mais serão lembrados. De tamanha fome haverá sobre toda a terra. E a duplicidade do sonho, os 2 momentos com os sonhos, é porque Deus está dizendo que não somente Ele está lhe dando o sonho, a profecia do que irá acontecer, mas Ele está lhe mostrando a urgência e a brevidade dos acontecimentos, dos fatos. José está dizendo: o plano de Deus será executado, mas também pode contar e ter essa certeza: será executado no tempo certo. Por isso a duplicidade do seu sonho. Mas José ele segue e vai um pouquinho adiante, ele usa a sua proatividade. Olha, a interpretação do sonho é essa. Deus está lhe dizendo isso. Esse é o propósito de Deus. Mas eu quero te dar um conselho. Minha experiência, tudo que eu já vi, ouvi. Aproveite esses 7 anos de fartura, de bonança, e comece a acumular, a guardar, faça um estoque de mantimentos, para que quando chegar os 7 anos de fome, você tenha mantimento suficiente para passar por todo esse momento de miséria, de fome, de escassez. Esse é o meu conselho para o faraó. A interpretação, a resposta de Deus é essa. E o meu conselho é esse: se prepare para o momento ao qual a terra do Egito passará por grande fome. Interessante que essa duplicidade do sonho apresenta que é propósito de Deus, e além de ser um propósito de Deus, apresenta que Deus realizará os seus propósitos no momento correto, no momento exato, no tempo de Deus.
Sabe, muitas vezes nós, poxa, Deus colocou tantos sonhos na minha vida, objetivos, planos, e parece que tarda, e parece que eu estou esperando no tempo de Deus e não chega, mas Deus, Ele realiza tudo no seu tempo. E José diz que o tempo de Deus é exato, Ele não falha. Mas nessa questão de esperar e aguardar no tempo de Deus, nós acabamos às vezes manipulando, talvez conspirando, tentando fazer um jeitinho para realizar as nossas vontades, tentando dar um jeitinho para conquistar os nossos objetivos. Eu não sei se eu mencionei aqui, mas esse jeitinho é conhecido para nós, é o jeitinho brasileiro de ser. E se você digitar no wikipedia.com.br jeitinho brasileiro de ser, vai aparecer ali, o jeitinho brasileiro de ser nada mais é do que uma expressão bem vista e um modo do brasileiro de forma criativa se adaptar e conseguir realizar os seus objetivos e conquistar aquilo que tanto almejou. É uma forma bem vista de se adaptar. Mas se você tirar o BR do final e colocar o S, no estado do Wikipédia americano, vai aparecer lá, o jeitinho brasileiro de ser nada mais é do que a forma dos brasileiros burlarem as regras e quebrarem as regras para alcançar aquilo que eles precisam. A mesma expressão em formas diferentes de se definir. O pastor acha que está definido. Aqui no hospital não existe o jeitinho brasileiro de ser. Aqui nós esperamos, oramos e confiamos no poder e na condução do Espírito Santo de Deus. José, ele não tentou o jeitinho brasileiro de ser. Ele não quis bular as regras. Ele não tentou mudar, ele não tentou trazer para si o poder da interpretação, a sabedoria no significado do sonho. Olha, isso aí vem de Deus, o que eu posso fazer por ti é te dar um conselho. José, ele confiava em Deus, ele sabia que todo aquele tempo qual ele estava na prisão, ele não estava sozinho, ele estava na presença de Deus, e diante do faraó, Deus estava com ele, e como ele afrontaria o seu Deus? E José ali permaneceu confiante nas mãos do Senhor. Interessante que Gênesis capítulo 41, do versículo 37 em diante, vem apresentando agora aqui o momento da exaltação de José, o momento ao qual Deus mostra para ele: José, todo o tempo de espera resultou nisso. José, aqueles 2 longos anos na prisão resultaram a isso. E o versículo 37 diz: o conselho de José foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse o Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Esse era o momento pelo qual Deus estava preparando José. Todos aqueles anos de sofrimento, de moagem, de lutas, estavam preparando José para o momento ao qual Deus o colocaria como governador de toda a terra do Egito. José se tornou o segundo maior homem que usava o anel de sinete do rei. Você usar aquele anel era como se você estivesse com o cartão de crédito Infinity do seu chefe, do seu patrão. E olha, você pode fazer o que você quiser. Se você quer uma lei, está aqui o anel que vai definir a lei. Se você quer cobrar imposto, está aqui o anel. Se você quer receber, se você quer conquistar, está aqui o anel. Com este anel você tem toda a autoridade sobre a terra do Egito. O faraó estava reconhecendo que não somente José tinha as qualidades necessárias, mas qual era a fala do faraó para os seus oficiais? Onde acharemos um homem que o Espírito Santo de Deus esteja nele?
através da vida, do exemplo, da exaltação de José, aquela terra, aquele governo veio a conhecer quem era o verdadeiro Deus. O faraó era uma divindade, ele se declarava rei, Deus, mas ali ele reconhece: aonde encontraremos outro homem que esteja cheio do Espírito de Deus? José, ele foi indicado, José, ele foi escolhido, José, ele foi preparado, mas mais de tudo, José, ele foi refinado pela mão do Todo-Poderoso Deus. Sabe, às vezes alguns de nós pensamos: estamos quase, mas não conquistamos. Estamos quase, e talvez seja melhor eu desistir. E sabe, o quase é uma miséria, porque o quase nós não temos e nem temos. Nós estamos naquele meio termo. E sabe, Deus, ele trabalha de uma forma diferente. E o nosso quase é diferente do espere de Deus. Deus, ele não revela qual será o momento ao qual ele realizará os seus propósitos na minha e na sua vida. Mas o que a Bíblia nos diz é que se nós esperarmos, se nós confiarmos em Deus, no momento exato, no momento certo, ele realizará os seus propósitos na minha e na sua vida. No momento certo, Deus nos exaltará. Embora nós possamos estar numa masmorra escura, sem entender, mas pela fé nós confiamos em Deus. E nós confiamos que esse Deus nos trará uma nova aurora, que no inverno da nossa insatisfação, esse Deus nos promete a primavera. O Deus de José, aquele que esteve com ele na masmorra durante aqueles 2 longos anos, é o mesmo Deus que está comigo e com você, e que não nos abandona nos momentos de escuridão. Não é um Deus que nos deixa desamparados, sozinhos, mas nas noites escuras. Esse Deus, o Deus de José, ele está ao nosso lado, para nos lembrar que pela manhã ele promete o sol, que pela manhã ele promete a luz e a claridade matinal. Sabe, de todas as promessas da Bíblia, acho que as mais significativas são aquelas que nos trazem promessas de esperança, e vale a pena. Se você confiar e persistir, você vai conseguir, você vai alcançar. Ande comigo, confie em mim, espere comigo, eu vou recompensá-lo por essa espera. Eu estou refinando você como o mais puro ouro para ser grande, para ser exaltado no momento certo. José, ele aprendeu com o coração quebrantado, em meio às lutas e o sofrimento, que você ser quebrado e arrependido não é o fim, mas é o começo. Foi em meio aos machucados, em meio aos golpes da decepção, dos sonhos não realizados, que José entendeu que Deus estava ao lado dele, que Deus estava trabalhando com ele, que Deus estava moldando a sua vida. E quando aquela aflição toda terminou, José, ele havia saído daquela aflição como mais puro ouro, refinado, e não se viu na terra do Egito um homem com um caráter e qualidades tão íntegros e profundos como o caráter e as qualidades de José. As promessas de Deus na vida de José, os sonhos de Deus na vida de José naqueles dias, se estendem a nós ainda nos dias de hoje. Os sonhos de Deus, as promessas, os planos que Ele tem para mim e para você, se estendem ainda aos dias de hoje. A graça que operou naquele tempo ainda opera nos dias de hoje. A misericórdia que alcançava naqueles dias, nos alcança ainda nos dias de hoje. E a exaltação que Deus deu a José naqueles dias, Deus, Ele promete que nos dará ainda nos dias de hoje. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Eu faço a leitura na versão linguagem de hoje, e nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que vocês fizerem, e Ele lhes mostrará o caminho correto. Entregue a sua vida ao Senhor por completo. Confia nele, que eu tenho certeza que todo mais Ele fará. Entregue os seus sonhos nas mãos de Deus, seus projetos, os seus planos, a sua carreira profissional, a sua família. Confie que Deus está guiando pelo caminho, embora você não compreenda, embora você não entenda tantas curvas, tantos montes que
você tem que subir, mas entenda que do mais profundo abismo ao mais alto cume de monte, Deus está com você. E se você estiver confiando nas mãos e na condução de Deus, não importa onde você esteja, no momento certo, há um propósito para tudo. E no momento certo, Deus exaltará a sua vida. E através de você, muitos irão conhecer quem é o verdadeiro Deus. Que Deus possa te abençoar. Que você possa entregar a sua vida por completo a esse Deus tão grandioso, que foi o Deus de José e que também é o meu e o seu Deus. Assim como estamos, vamos orar.